Graça e paz, aqui estamos em mais um vídeo, na verdade a segunda parte do assunto que estamos falando a respeito de crítica textual e em particular o texto que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, a respeito da cura do paralítico do tanque de Betesda, aonde a nossa ênfase está no versículo 4, que em algumas traduções da Bíblia está entre colchetes, essa questão se o anjo movimentava as águas ou não ali. Então a gente vai tentar aqui falar um pouco sobre esse assunto. E como estávamos falando a respeito no primeiro vídeo, se você não assistiu, assista, que é muito importante para você entender o nosso raciocínio aqui como um todo, a respeito da crítica textual, porque envolve esse assunto, a crítica textual, e o porquê é importante o estudo da crítica textual, o que é benéfico, porque a crítica textual, como a gente estava vendo no primeiro vídeo, faz uma análise inteligente, uma separação dos textos, dos manuscritos, para, na verdade, autenticar a veracidade da palavra de Deus. Então, crítica textual não é que vai criticar a Bíblia, né? A crítica textual do Novo Testamento não é isso. É a ciência que estuda a forma de, muito pelo contrário, autenticar as verdades bíblicas. Deixa eu falar algo aqui para você. A palavra de Deus ela é inerrante. A palavra de Deus ela não tem erros. Porém, as cópias, os manuscritos, veja, só até a chegada da imprensa foram 1400 anos, aproximadamente, escrevendo, copiando a cópia da cópia da cópia para chegar até aqui o que temos hoje. Um exemplo aqui nas nossas traduções na língua portuguesa. Depois, com a chegada da imprensa, as coisas facilitaram um pouco, mas ainda assim mesmo eram um pouco precárias. Enfim. Então, quem copiou, homens copiaram manuscritos feitos à mão, como a gente viu aí no primeiro vídeo, não era tão fácil, a tecnologia era pouca. Até a questão de iluminação, os materiais para isso era caro. Então imagine, às vezes tinha algum erro, alguma variação de palavras, variação de assunto, às vezes repetiam um assunto. Às vezes os copistas, dado a ocasião do momento ao qual eles viviam, adicionavam alguma coisa ao texto. Isso pode ter acontecido. Por isso que são comparados os manuscritos, manuscritos aí, e tem que ser comparado para comprovar a veracidade da Bíblia e da palavra de Deus. Então esse assunto é muito importante. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui algumas indicações. Hoje em dia só não estuda a palavra de Deus quem não quer. Só quem é preguiçoso e fica dando desculpas aí, como até soltei uns vídeos aí de pessoas que usam aquele velho jargão, a letra mata, mas o espírito vivifica, e usam isso de uma maneira totalmente deturpada e fora do contexto bíblico. Mas na verdade é só preguiça de estudar a palavra de Deus e conhecer mais a Deus. Como que eu quero me relacionar com alguém de maneira mais profunda, sincera e verdadeira se eu não tenho interesse em conhecer essa pessoa? Então, fica a dica aí. Existem alguns canais no YouTube, melhor dizendo, que são bons, tem vídeos para você aprender algumas coisas ali. Por exemplo, tem o canal do Daniel Marcelo Berti, o nome dele. Marcelo Berti, se você colocar. Marcelo Berti, ele dá até um mini curso falando a respeito de crítica textual. Aconselho, e é de graça. É muito bom. Te aconselho sobre grego bíblico, coisa boa. Existe também o canal do Paulo On, que fala sobre as línguas originais. E alguns autores, por exemplo, tem um que é um dos grandes nomes da crítica textual aí do Novo Testamento, que é o doutor Wilson Paroski. Existe até literaturas aí de sua autoria. Coisa boa, sólida, acadêmica, para quem quer se aprofundar nesse assunto. Tem também Daniel Wallace,
Existem alguns vídeos dele aí a respeito desses assuntos. Claro que é em inglês, mas tem a tradução. Existe aí o Guilherme Nunes, também o canal do Iago Martins. Então, se você tiver interesse, tem acesso a essas informações. Na internet é de graça, não custa nada e vai enriquecer muito o seu conhecimento no que diz respeito à palavra de Deus, principalmente você, líder, pastor, obreiro, professor de escola bíblica dominical, professor de teologia. Deixa eu te falar algo para vocês. Somos eternos aprendizes, todos os dias aprendemos alguma coisa. Não somos detentores da verdade absoluta e nem donos da razão. Possa ser que um assunto que eu fale hoje, amanhã eu possa pensar diferente. Temos que estar abertos a aprender e nos atualizarmos, tá bom? Falando aqui a respeito desse texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, ao qual lemos aqui, no versículo 4 está entre colchetes esse texto. E o que significa isso? Significa que em alguns manuscritos não vem esse texto aqui. E que texto? Vou ler aqui novamente. Eu li no primeiro vídeo, que diz assim no versículo 4. Esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Em alguns manuscritos, em alguns pergaminhos, não tem esse trecho aqui. Então, qual que é a grande discussão? Será que existia realmente esse anjo que agitava essa água, que era somente uma crendice da época? E aí? Mas está inserido em algumas versões da Bíblia e em outras não. Eu tenho, por exemplo, esse Novo Testamento em grego. Na verdade, é um aparato crítico da sociedade bíblica, um aparato crítico textual do Novo Testamento. E existem vários textos aqui linkados nesse texto em específico, que é uma análise do que vinha, do que não vinha, do que tinha algumas diferenças, enfim. E, por exemplo, aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu João, não está inserido esse versículo 4, porém tem uma nota a respeito desse versículo 4 aqui, e ele vai explicando o porquê dessa variante textual aqui. Esse aqui não tem inserido, mas tem a nota. E eu quero aqui indicar, se você tiver curiosidade e quiser especializar um pouco a respeito desse assunto, eu aconselho. E eu também tenho esse texto aqui, grego do Novo Testamento, que é baseado na família do texto Receptus, e ele já vem em grego aqui, o versículo de número 4 aparece, falando a respeito desse assunto. Então daqui dá para você já ter uma base. E alguns manuscritos tinham, outros não tinham. Algumas versões em português têm. Essa aqui tem entre colchetes e outras não tem colchetes, mas está escrito por completo como se... ou escrito sem colchetes, como se tivesse mesmo isso nos originais. Deixa eu fazer mais uma pausa aqui. Não vai dar tempo da gente terminar esse assunto aqui no segundo vídeo, então a gente vai para uma terceira parte. Mas olha, isso aqui é muito enriquecedor. Eu tenho certeza que a partir disso aqui vai abrir muito a sua visão para você continuar aprendendo e ter o cuidado de não engolir qualquer coisa por aí, qualquer tradução ou invencionice que queiram inventar por aí. Por isso eu digo, se atente ao que a palavra de Deus diz. Seja como os crentes de Bereia, enquanto Paulo pregava, eles estavam analisando se aquilo que o Paulo dizia realmente estava dentro do contexto bíblico. Até o próximo vídeo.